Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, que foi psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira pelo espírito do Pai João de Angola. Finalizamos a leitura do capítulo 7 e nesse capítulo a gente falou um pouco sobre as situações que acontecem no cotidiano envolvendo relacionamentos. Pai João respondendo aos irmãos da caminhada, situações corriqueiras envolvendo pensamentos que as pessoas têm a respeito do karma, a respeito da convivência familiar, a respeito da lei de liberdade, sobre a questão também envolvendo os filhos, as cobranças que os pais têm em relação às escolhas que os filhos fazem, etc. Nós iniciaremos agora a leitura do capítulo 8, a raiz da carência afetiva. Lembrando que sempre no início do capítulo, Pai João começa com uma citação do Livro dos Espíritos. Aqui, questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que se lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, o amor, a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então vamos iniciar. Algumas semanas se passaram. Os casos em andamento tiveram nítidos e felizes progressos. Hannah estava colaborando com pequenos afazeres na Casa Piedade. Continuava seu tratamento para vencer o alcoolismo e a depressão, e aguardava ansiosa a autorização para visitar o seu lar. Hilda saiu do coma e, depois de alguns dias, em uma casa de repouso, acompanhada por familiares, retornou a Belo Horizonte para iniciar novos cuidados em sua vida, visando mudar o rumo dos acontecimentos que a infelicitaram. Estava bem disposta e tomava alguns sedativos de manutenção. Laerte se mostrava apático, mas com humor menos agressivo, após o tratamento realizado na reunião mediúnica. Tomava medicações diárias e dava claros sinais de que desenvolvia um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, em substituição ao quadro de controle e ambição que o perturbou. Ele aguardava uma melhora para iniciar um trabalho realizado no plano espiritual, em ambientes sociais com amplas necessidades no campo da miséria, onde começaria suas primeiras lições de desapego e reequilíbrio pela expressão do afeto. Então, aqui, né, o Laerte, que era aquele apegado, né, aquela pessoa que estava com muito problema aí relacionado à parte financeira, já iria começar lá no plano espiritual mesmo, um trabalho voltado para a parte social, as pessoas que não têm nada, para ele trabalhar essa questão aí que era difícil para ele. Irene, por sua vez, somente depois de algumas semanas, em uma tarde de segunda-feira, resolveu procurar a terapeuta, doutora Sandra. Antes disso, tomou algumas medidas na vida, pois sua dor serviu de impulso a novos caminhos. Sua mãe, Dona Marília, havia nos pedido para acompanhar o caso mais de perto. Juntamente com Carminha, sempre prestativa, chegamos ao consultório e, para nossa surpresa, quem já estava lá? Doutor Inácio. Doutor, o senhor não perde tempo. Vim fazer uma consulta com a doutora Sandra para saber como anda a minha cabeça. E rimos, como sempre, com o humor do médico uberabense. Carminha, como de costume, logo puxou o assunto com o doutor Inácio. Em seguida chegou Irene. Parecia outra mulher. Para quem a viu no hospital, no estado em que estava, não diria ser a mesma pessoa. Irene tinha consulta marcada para as 15 horas e chegou pontualmente no horário. Estávamos todos aguardando na antessala,
até que a doutora Sandra a chamou. Olá, Irene, que bom revê-la. E diga-se de passagem, pela aparência você está muito bem, tão bela e bem disposta. Então a Irene é aquela que tinha entrado em estado de choque, ela era uma empresária, tinha uma funcionária, e aí tinha acontecido um certo sentimento afetivo entre as duas, e a funcionária fez um trabalho de magia para prender a Irene. E aí a Irene se viu muito confusa, não estava conseguindo raciocinar direito, ela era casada, tinha 2 filhos, e chegou a ter, né, ali um momento que as duas acabaram se beijando, e aí a partir disso a Irene entrou em profunda confusão mental mesmo, entrou em estado de choque, não sabia o que fazer, ficou internada, foi tratada no plano material e no plano espiritual, e agora aqui, né, de volta ao plano físico, ela está tratando com uma terapeuta. Obrigado, doutora. Realmente estou bem melhor. Que bom ter marcado consulta. Já deveria ter feito isso há mais tempo, mas fui primeiro tomar algumas decisões inadiáveis. O que a senhora me disse no Hospital João 23 foi decisivo. Bom, seja muito bem-vinda. Vamos começar nosso trabalho terapêutico? Vou anotar alguns dados pessoais e em seguida conversaremos. Ok, pode perguntar. Estou mesmo precisando falar muito. Após os dados necessários para a elaboração de um diagnóstico, a terapeuta indagou. Pois bem, Irene, vamos lá. A respeito de que você precisa falar muito? Posso começar por onde quiser? Fique à vontade. Sou uma mulher bem-sucedida nos negócios, sou casada, tenho 2 filhos lindos. Meu marido é um amor de pessoa. A senhora o conheceu no pronto-socorro. Sou daquelas mulheres, doutora Sandra, que as outras olham e pensam assim: ah, essa aí deve ser muito feliz. Entretanto, mesmo expressando essa alegria no meu jeito de ser, sinto-me vazia por dentro. Falta algo que não sei o que é. Conquistei muita coisa na vida, mas parece que me falta algo, alguma coisa que me seja essencial. É assim que eu me sinto. Se me perguntassem hoje qual a minha razão de viver, eu diria meus filhos. A vida é triste para mim, embora eu tenha tudo o que qualquer pessoa deseja como meta de felicidade. Isso me assustava e me desnorteava há muito tempo. E quando aconteceu aquele episódio do beijo com Júlia, tive um colapso emocional. A senhora se lembra do caso que lhe contei no hospital? Sim, Irene, lembro-me perfeitamente. Pois então, a partir daquele dia tudo mudou. Não consegui mais ser a mesma pessoa. A tristeza que tomava conta do meu coração antes disso parece que tomou uma nova conotação dentro de mim. Antes eu sentia-me frustrada e vazia. Depois do ocorrido, é como se algo explodisse dentro de mim e me senti compelida e motivada a tomar algumas providências em relação à minha vida. Senão, acho que eu teria pirado de vez. A frustração se transformou em ansiedade, e a ansiedade por algo novo, por mudanças. Eu tive a impressão que uma Irene que estava adormecida acordou dentro de mim. Tive um ótimo sentimento com isso e, ao mesmo tempo, muito medo. Júlia despertou em mim uma parte que eu acreditava estar morta. Impressionante. O acontecimento serviu para abrir meus olhos. Parece ser um daqueles fatos que acontecem na vida com o propósito de mudar o curso das coisas, colocar a gente frente a frente com a consciência. Tive que me olhar no espelho da minha vida. Tudo mudou quando comecei a gostar de Júlia. E como mudou. Agora eu preciso muito da sua ajuda para saber o que eu faço com esse sentimento dentro de mim. A senhora está me entendendo? Com clareza, mas a respeito de que o episódio com Júlia abriu seus olhos, você estaria apaixonada por ela? Não é bem isso. Vou voltar na minha infância um pouco para responder. Tive pais muito rígidos e pouco afetivos. Minha mãe era uma mulher cuidadosa com as obrigações que tinha conosco, mas meu pai era alheio a tudo que dizia respeito à família. Cresci num ambiente de pouco carinho e de escasso respeito. Havia muitas brigas entre meus irmãos, entre pais, e até nossa vizinhança era briguenta. Por isso que hoje eu detesto briga. Nos meus 11 anos aconteceu um fato que marcou muito a minha vida. Meu pai tinha uma irmã, tia Adélia, naquela época com 23 anos, que frequentava muito a nossa casa. Éramos como irmãs, apesar da diferença de idade. Em uma tarde de domingo ficamos sozinhas em casa, e ela perguntou se eu queria brincar de uma coisa gostosa. Eu respondi que sim.
mas ela me pediu para que a brincadeira fosse um segredo nosso. Apesar de ter um corpão de adolescente aos 11 anos, eu era muito tola, inocente e pura. Tia Adélia me tocou intimamente e eu achei aquilo máximo. Estava na puberdade e já podia sentir um prazer naquela manipulação. Não poderia chamar de orgasmo, no entanto, ela usou de tanto carinho, de tanto pudor comigo, que analisando hoje não seria exagero dizer que nos apaixonamos. Ela, no conceito de uma mulher jovem, e eu, no sentido daquele ato, ao representar carinho, atenção e troca de afeto. Era sempre muito bom. Em nossos contatos físicos, ela me enchia de carinho e dizia gostar muito de mim. Hoje, com a minha experiência, não tenho dúvidas que ela se apaixonou por mim. Aquilo se repetiu com ingredientes cada vez mais carinhosos e ricos de afetividade. Eu amava a brincadeira. Tia Adélia se sentia bem com aquilo e eu mais ainda. Depois de um ano, ela foi estudar em São Paulo e não a vi mais. Alguma coisa aconteceu na vida dela que fez com que ela rompesse não só comigo, mas com toda a minha família. Chorei muito, a ponto de meus pais estranharem minha reação. Eles nunca ficaram sabendo da brincadeira. Eu nunca mais a vi. E até hoje sinto muita falta dela. E a vida prosseguiu. Tive vários relacionamentos homoafetivos na adolescência e na juventude. Fui motivo de escândalo em meu lar e saí de casa muito cedo para trabalhar e buscar a sobrevivência, já que fui acusada de ser sapatão e outros adjetivos preconceituosos. Teve muita briga por conta disso. Aos 22 anos, conheci Paulo, meu marido. Fizemos negócios juntos, fomos muito bem-sucedidos e montamos nossa atual empresa. Casamos e tivemos nossos filhos. Acreditei cegamente que havia corrigido meus problemas de homoafetividade, já que era assim que o assunto era enfocado na sociedade. O tempo passou. Não tenho do que me queixar no casamento. Paulo é um homem bom e não fosse por uma única razão, acredito que as coisas poderiam dar certo entre nós. Nesse ponto da fala, Irene começou a chorar. Doutora Sandra gentilmente deu a ela um lencinho e a incentivou a continuar. Qual a razão de tamanha dor, Irene? Você havia me dito que Paulo é um amor de pessoa. O que aconteceu? Sim, ele é um amor de pessoa. Todavia, Paulo não tem mais ereção desde os 30 anos. O relacionamento com ele nunca foi lá essas coisas em termos de prazer. E depois que ele teve esse problema, parece coisa do destino. Ele começou a fazer tudo comigo igualzinho a tia Adélia, apenas com toques, entende? Com carinhos e os gestos iguais ao da tia Adélia, é isso? Exatamente iguais. E você? Comecei a me lembrar novamente do que aconteceu entre mim e a minha tia. Por várias vezes, inclusive, tive mais prazer com ele assim do que no modo tradicional. O efeito disso foi recordar cada vez mais as sensações de uma relação homoafetiva e desejar ardentemente o contato com a pele de uma mulher, de ouvir o timbre da voz feminina, de tudo, enfim. E você consegue localizar no tempo quando começou a ficar triste e se sentir esse vazio que você mencionou? Foi logo após essa mudança na nossa relação. Adorava os carinhos de Paulo, mas ele, sem saber, é claro, estimulava o meu lado homoafetivo, o desejo que eu sinto por mulheres, e essa sombra passou a me acompanhar sem tréguas. Foram alguns anos assim, até que aconteceu a minha primeira fragilidade com a Júlia. Daí pra frente a senhora já sabe. Que decisões você tomou nessas últimas semanas depois que teve alta no hospital? Por que demorou a vir ao consultório para a terapia? É mesmo, essa parte a senhora não sabe. Sou muito objetiva e prática, doutora. Não queria começar nada novo sem encerrar o velho. Procurei por Júlia, conversamos muito e terminamos, o que, aliás, nem havia começado. Ela saiu da empresa com um acordo e combinamos de não nos vermos mais. E o mais importante, fiz uma pequena viagem sozinha na qual decidi também encerrar o meu casamento. Eu quero outra vida para mim. Não quero mais viver infeliz daquele jeito. A vida com Paulo decaiu muito. Nem mesmo aqueles carinhos existem mais entre nós. Acabou tudo. Ele está tendo todos os prazeres do mundo, afora o sexo, é claro. Ele viaja, faz mergulho, compra seus carros, roupas, adora paraquedismo, jogos e tem centenas de amigos. E eu o que faço? Eu acompanho. Fico só olhando sem participar de nada. Na realidade, minha vida é trabalhar e ganhar dinheiro. Os filhos não querem mais saber tanto da gente. Estão praticamente adultos e independentes, tocando suas próprias vidas. Então, o que me restou? Minha conclusão na viagem foi que eu não tenho uma vida, mas quero muito tê-la.
Eu quero de volta a Irene que abandonei. Eu quero me resgatar. Então a gente vai parar por aqui na leitura e continuamos no próximo vídeo.